Como muita gente comentou e pediu, vou trazer aqui mais informações sobre a reunião secreta que aconteceu um dia antes da invasão do Capitólio, que é o Congresso norte-americano. Essa reunião em que o Eduardo Bolsonaro esteve, segundo todas as investigações. E o FBI está investigando essa reunião, mas é uma investigação secreta. A gente não sabe em que pé está, o que estão fazendo, não sabe quem é realmente investigado e quem não é. Mas as investigações de um jornalista que é da CNN e da BBC, lá nos Estados Unidos, levam ao Eduardo Bolsonaro e até o fato de que ele pode ter levado convidados nessa reunião, para ver o tamanho da importância em que ele foi. Para você ter ideia, é como se um dia antes de tentarem dar um golpe de Estado no Brasil, se reunissem num hotel Flávio Bolsonaro, Queiroz, Wassef, uns 3 ministros do governo Bolsonaro, chefes de milícia, alguns deputados bolsonaristas, o Eduardo Bolsonaro, todos eles aparecem no hotel. Aí no dia seguinte, naquela cidade, há uma tentativa de golpe de Estado. Você ia achar que eles se reuniram no hotel para quê? Para falar sobre o aumento da conta de luz, o aumento do gás? Não. Claro que seria sobre o golpe que aconteceu no dia seguinte. Então é isso que aconteceu nos Estados Unidos e é bem grave. E no momento em que aconteceu essa reunião, uma senadora norte-americana chamada Amanda Chase, que é conhecida como Trump de saias, estava se reunindo com 2 grupos paramilitares. É isso que ligam ao Eduardo Bolsonaro por ser talvez o principal motivo dele estar lá. Eu vou explicar isso tudo. Aí você vai ver, caramba, a coisa é grave. Ele pode até ter levado convidados. E convidados que eu vou falar quem são, vou mostrar aqui fotos e tudo. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para os Bolsonaro? Você sabe que tem alguma coisa errada na família Bolsonaro? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias e também nas ruas. Na sexta-feira o nosso carro de som rodou em várias cidades. No finalzinho desse vídeo eu vou mostrar aqui um trecho lá em Belfort Roxo, mas rodamos também em Curitiba, em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro nessa sexta-feira. E na próxima semana vamos rodar em Nova Iguaçu, vamos rodar em algumas outras cidades que estamos para confirmar, mas Nova Iguaçu e Rio de Janeiro já está confirmado, vamos ver as outras. E quem quiser ajudar com essas ações, o canal embaixo do vídeo, além de se inscrever e ativar o sininho, tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e apoia essa conta bancária para quem quiser ajudar a oposição ao Bolsonaro. Nosso carro de som a gente denuncia a falta de vacina, a gente denuncia a mansão do Flávio, denuncia o desastre econômico, os preços subindo, as pessoas cada vez com menos dinheiro. A gente denuncia tudo isso para a população e vai lá onde ninguém mais vai para furar essa bolha, para mostrar para as pessoas despolitizadas como esse governo está acabando com o país. Então, um segundinho, se inscrever é de graça e ajuda já. Agora vamos falar sobre essa reunião. Olha só, a Amanda Chase vamos começar por ela. Ela é conhecida como Trump de saias. Ela estava reunida com 2 líderes de grupos paramilitares pró-Trump. Esses grupos são formados, na maioria, por veteranos, quer dizer, gente que era do exército, saiu do exército, gente com treinamento militar. E esses grupos são 2 grupos. O líder de um desses grupos, chamado Joshua Macias, ele já foi preso. Ele fez um monte de coisa errada. Esse pessoal, imagina bolsonaristas, você dá arma para os bolsonaristas, o tanto de coisa errada que eles vão fazer. É isso que acontece lá. Ele foi preso já várias vezes e nesse momento ele está preso. Tá. Vários membros desses grupos já foram presos por terrorismo doméstico depois do ataque no Capitólio no dia 6. Estão completamente ligados. Enquanto ela conversava com esses líderes de grupos, o Eduardo Bolsonaro estava lá numa reunião em que estava o advogado do Trump, estava o conselheiro de guerra do Trump, que é chamado, o sobrenome dele é Flynn, estava 2 senadores ou 3 norte-americanos, não se sabe exatamente quem estava. Por quê? Porque todas as fotos que saem do evento são de pessoas que estavam no hotel tirando foto e aparece lá de fundo ele. Ou apoiadores que vem lá, alguém famoso. Ou imagina toda essa galera que eu falei do Bolsonaro, que é exatamente isso, advogado de não sei quem, ministro, senador, conselheiro de guerra, um bilionário lá da campanha. Imagina, põe nessa reunião como se tivesse o velho da van também, sabe? Toda a cúpula do governo Trump, menos o Donald Trump, com 2 filhos do Trump lá, no hotel. Aí apoiadores tiraram foto e tudo mais e a imprensa começou a ver, opa, peraí, teve uma reunião ali. Aí foram falando com um com o outro, foram falando com o pessoal que já foi preso por terrorismo doméstico e tudo levou a, assim, olha, foi organizado ali naquela reunião na véspera, foi a última reunião para organizar como vai ser o encontro. Só para você ter ideia. O Eduardo Bolsonaro pode até falar, olha, eu não estava lá, só que tem um problema. Uma das pessoas que estava, que é quem é amigo do Eduardo Bolsonaro, falou que estava com ele no dia seguinte. Eu mostrei aqui o nome dele ontem, é o Lindell. No dia 6, que foi o dia em que invadiram o Capitólio, ele publicou esse vídeo aqui, onde ele diz que esteve com o filho do presidente do Brasil. And the whole world is watching. I met with Brazil last night.
The president of Brazil, his son, and they, hello, how you doing? But anyway. Então ele fala, eu encontrei na última noite, isso foi horas antes da invasão do Capitólio. Ele fala, eu encontrei na última noite com o filho do presidente do Brasil. Então ele admite, então o Eduardo Bolsonaro estava lá e todas as investigações levam a crer, assim, cruzando os dados, que ele estava lá. Só que ele pode ter levado um convidado ou dois convidados. Por quê? Porque tem o dono de uma empresa que é sediada em São Paulo, chamada Combat Armor Defense. Eu mostrei aqui no vídeo de ontem, quem quiser vai no vídeo de ontem e veja, eu mostrei até o site dessa empresa. Eles fazem blindados, carros, eles blindam carros, fazem carros blindados para exército, tudo mais, e até na foto dessa empresa, no site dessa empresa tem fotos de carro da Polícia Rodoviária Federal. Então, quem for jornalista, investigue se a Combat Armor Defense tem contratos com a Polícia Federal do Brasil e desde quando. Vai que são contratos que começaram depois que o Bolsonaro assumiu. Podem não ser, pode ser uma coisa completamente legal, talvez seja. Mas o dono dessa empresa estava lá. Eu vou mostrar aqui a foto dele para você ver quem é. Aqui o nome dele é Daniel Beck. Daniel Beck estava lá e ele só tem foto. Todas as fotos dele são com coisas do Donald Trump e coisas do tipo. Olha só, que Daniel Beck estava lá na reunião. A ligação do Daniel Beck é a seguinte, ele é assim, do baixíssimo clero do Partido Republicano. Não haveria como ele estar naquela reunião. O pai dele também é do Partido Republicano, eles doam dinheiro para campanha e tudo mais, mas não haveria como eles estarem ali, porque eles não têm nenhuma conexão com ninguém dali. São pouquíssimas conexões, mas a conexão que tem é o fato de que ele tem empresa no Brasil. O Daniel Beck também foi num evento chamado CPAC. CPAC é um evento conservador que aconteceu em 2019 e 2020 nos Estados Unidos, é sempre em Washington. E teve a versão brasileira, o CPAC Brasil, que foi organizado, adivinha por quem? Eduardo Bolsonaro, entre outros, aqui no Brasil. Ou seja, esse evento conservador, é um evento fascista em que vão todos os fascistas lá para Trump e aqui os bolsonaristas vão no evento do Brasil. O Eduardo Bolsonaro foi nesse evento, inclusive, quando ele foi nesse evento, em 2020, no ano passado, ficou uma coisa, será que o Eduardo Bolsonaro pegou o Covid ou não? Porque estava no comecinho da pandemia e ele se encontrou com pessoas que tiveram Covid. Nesse evento também foi o advogado Donald Trump, foi o vice-presidente da República, o Mike Pence, que era o vice do Trump, foram vários, toda a cúpula do governo Trump vai naquele evento. E Eduardo Bolsonaro, que diz milhões de vezes que é amigo dos filhos do Trump, inclusive ele diz que foi para os Estados Unidos de surpresa, ele falou que foi um evento surpresa no dia 6 de janeiro, ele chegou lá no dia 4, 2 dias antes. Ele diz que foi a convite da filha do Trump, então ele é amigo da família Trump, com certeza ele conheceu esse pessoal. Agora imagina alguém que também é conservador, que tem dinheiro, tem grana, já doou centenas de milhares de dólares para campanhas do Trump, e chega lá e vê, pô, eu tenho empresa em São Paulo e tá aqui justamente o filho do presidente do Brasil, que é o deputado mais votado de São Paulo. Vou falar com ele. Olha, a chance dele ser reconhecido na CPAC é muito grande. É engraçado que eles adoram, eu lembro, os bolsonaristas adoram inventar que a Dilma era terrorista, e olha só quem é que está envolvido num ato de terrorismo doméstico, talvez envolvido, não podemos falar que tá, vamos esperar que se investigue. E ó, uma coisa, investigações assim demoram, mas lá nos Estados Unidos a lei chega, lá não tem, o juiz é amigo, o procurador-geral da República é amigo, lá não tem essa não. A lei chega e chega duro. Então, calma que demora. Mas, olha só quem é que está possivelmente envolvido em terrorismo e estava na reunião que organizou, segundo todos os indícios e segundo a própria imprensa norte-americana, organizou o maior ato de terrorismo doméstico da história dos Estados Unidos, que foi o que aconteceu. Olha só, no fim das contas, quem é terrorista, né? Não era a Dilma. E eles falaram tanto, o Foro de São Paulo vai dar golpe de Estado e acabar com a democracia. Olha só, a CPAC, que é o foro lá dos conservadores, fez exatamente isso e com um ato de terrorismo no dia 6 de janeiro. Olha só, tudo que eles apontam no outro é o que eles mesmos fazem. E aí, o Daniel Beck, que é dono dessa empresa, ele estava lá nessa reunião com o pai dele. E aí todo mundo fala, pô, o que estavam fazendo os dois lá? Só que na reunião também estava o Eduardo Bolsonaro. O Daniel Beck, ele foi uma das pessoas mais agressivas depois do ataque. Ele publicou nas redes sociais dele várias vezes coisas do tipo, temos um plano, calma, as coisas não estão perdidas, porque houve o ataque no dia 6 e no dia 7 começaram a ser presos um atrás do outro, lembra? Eu até mostrei aqui no canal foto do pessoal pró-Trump, eles
primeiro felizes invadindo o Capitólio e depois eles tristes sendo algemados, alguns desesperados sendo impedidos de entrar em voo e sendo presos no aeroporto, tudo mais. E aí esse Daniel Beck ficava nas redes sociais falando, calma, temos um plano, temos um plano. Coincidência ou não, a conexão entre o Eduardo Bolsonaro e a reunião, que não é o Daniel Beck é a conexão, o Eduardo Bolsonaro é a conexão entre o Daniel Beck e o Eduardo e a reunião. A conexão entre o Eduardo e a reunião é o Lindell. E o Lindell, por acaso, ele foi fotografado saindo de uma reunião com o Donald Trump 10 dias depois. Lindell estava com quem eu mostrei aqui o vídeo agora há pouco, estava com o Eduardo Bolsonaro. Ele foi fotografado, dá pra ver aqui, na mão dele tem um papel. E aí quando você amplia pra ver o que estava no papel, boas as câmeras hoje em dia, hein? Muito boas as câmeras. Ele começa a falar aqui, não sei se dá pra ler, mas é que a resolução tá realmente ruim. Mas ele fala Acting National Security, e ele fala literalmente em algumas linhas daqui, ele fala em vamos invocar aqui a lei marcial, vamos praticamente impor uma ditadura. Ele fala com quem contar, ó, não sei quem era um agente da CIA, não sei quem, ele dá uma lista de nomes, estão todos sendo investigados, mas não tenha dúvida de que estão sendo investigados. Isso aqui era ele no intervalo de uma reunião com o Donald Trump. A reunião em que toda a mídia, aí não sou eu, Thiago, é toda a mídia mundial, eu vou mostrar aqui direto do The Guardian, que é o jornal mais famoso da Inglaterra, toda a mídia mundial falou, ó, Trump ally, Mike Lindell, ele puxou pela lei marcial, tá aqui, ó, empurrou. Ele quis empurrar a lei marcial, ele deu a ideia da lei marcial, tava pressionando, vamos dar a lei marcial. Quer dizer, isso é no The Guardian, que é o maior jornal da Europa, quer dizer, notícia correu o mundo, não é nada. Agora imagina, ele queria a lei marcial como? Vamos criar um caos, usando esses grupos paramilitares. Um se chama Vets for Trump, cujo o cabeça do grupo é o Joshua Macias, que já está preso. O outro é um grupo chamado Oath Keepers. E também tem vários presos nesse grupo, e esses grupos são formados exatamente por... Agora eu te falo, por veteranos, ou seja, gente que era do exército, mas saiu do exército, ou seja, aqui no Brasil chamaria de capitão reformado. Coincidência, né? Quem é o capitão reformado mais famoso do Brasil? É um que é envolvido com as milícias, chamado Bolsonaro. Ou por acaso o vizinho dele matou a Marielle. Coincidências da vida. E aí, eles usariam isso. E qual é a expertise do Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro? É exatamente a ligação deles com milícias, que são grupos paramilitares formados muitas vezes por ex-policiais, e aqui no Brasil a polícia é militar, ou seja, são por ex-militares e por pessoas que estavam no exército que formam milícias. E a gente tem aí o escritório do crime, tanto é que tem a milícia de Rio das Pedras, a investigação contra o Flávio Bolsonaro das rachadinhas, só para ter uma ideia, o STJ anulou a investigação inteira, praticamente inteira, anulando as quebras de sigilos bancários, mas tem uma prova de uma operação contra milícias que não tem nada a ver com Flávio Bolsonaro, aquela operação, nada a ver com o Flávio, mas aquela operação pegou o celular da mãe do Adriano da Nóbrega e tinha mensagens dela tratando com o Queiroz sobre rachadinha. Aí você vê como o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro e o melhor amigo do Bolsonaro por mais de 30 anos lidava com as milícias, porque numa operação que não tinha nada a ver com rachadinha, que era só contra milícias, chega em Flávio Bolsonaro, para você ver como tá tudo interligado. E aí, o irmão dele, Eduardo, é quem faz a conexão. E você vê como a família é muito organizada. Tem o Carlos Bolsonaro que organiza as redes sociais, faz Public Relations, relações públicas da família, faz o marketing. Tem o Eduardo Bolsonaro que faz toda a conexão com os americanos, com outros países, é ele quem foi para a Polônia, é ele quem agora está em Israel, e ele não foi lá pro spray, não foi, tem todos os indícios de que ele foi em Israel fazer outra coisa, eu não sei o que, mas não tem nada a ver com esse spray nasal que o Bolsonaro está falando, nada a ver com vacina. Foi ele quem queria ser embaixador dos Estados Unidos e que estava lá no dia do golpe de Estado. Esse é o Eduardo Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro é quem fazia toda a contabilidade com os imóveis, tudo mais, compra, vende. Olha, a família é muito bem organizada, só que agora a casa está caindo, porque se o FBI investiga essa reunião e consegue provar que o Eduardo Bolsonaro estava lá e começa a investigar as ligações do Eduardo Bolsonaro com a reunião, e a principal ligação dele com a reunião é o Lindell, que é quem queria o golpe de Estado e foi numa reunião com o Trump, e os papéis da foto que eu acabei de mostrar dizem literalmente que ele queria dar o golpe de Estado. O Eduardo Bolsonaro ter levado uma pessoa que estava também falando, temos um plano, não desistam, vamos continuar, eles roubaram a eleição. Estavam ali líderes de movimentos chamado Stop the Steal, que é parem com o roubo, parem com a fraude, todos eles ali. Olha, muito difícil que o FBI investigue todos esses e não ache alguma culpa, porque se 10% disso que está sendo divulgado for verdade contra o Eduardo Bolsonaro,
ele vai ter um grande, mas um grande problema. Você pode estar falando, Thiago, mas tem risco dele ser preso? Ó, eu não sei, investigações assim demoram anos e o Brasil não extradita brasileiros que estão no Brasil e cometeram crimes no exterior. Então, mesmo se ele tiver cometido algum crime, se ele estiver no Brasil, o Brasil não extradita, a não ser que o Brasil cometa alguma exceção muito grande de alguma negociação. Não sei, mas é coisa a se ver. Se fosse eu, o presidente mandava, eu assinava agora, extradita esse aí, ó, não é mais brasileiro, tá despatriado. Manda embora. Deportava para ser preso mesmo. Você não deportava? Comenta aí se deportava. E aqui a gente faz oposição também, ó. Nas ruas, eu vou mostrar aqui o carro de som que rodou contra o Bolsonaro. Olha só que legal. Temos comida na mesa, só temos inflação e desemprego. E a vacina que salvaria a economia e milhares de vidas, Bolsonaro não comprou. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro gastou milhões de reais para estocar cloroquina, mas não se adiantou para comprar vacinas. Quantas milhões de doses de vacina poderíamos comprar com o dinheiro que o governo Bolsonaro gastou em cloroquina? São mais de 1.000 mortos por dia e Bolsonaro segue se divertindo e fingindo que não é problema dele. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estrangeiras estão saindo do país. Mercedes, Audi e várias outras já foram embora. Tá aqui, o carro rodou em Belford Roxo, semana que vem Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu já confirmados, e Recife está 99% confirmado. Só preciso falar lá com o pessoal de Recife o local onde vai rodar, tudo mais, mas está 99% confirmado, e vamos confirmar mais cidades para a semana que vem. Vamos ampliar, vamos para cima deles. Quem quiser ajudar, seja membro, se inscreve no canal e vamos para cima. Falou!